Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 14 de setembro, cuja leitura do dia, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22 e Salmo de 54 a 57. Vamos meditar, vamos refletir sobre como fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, pega sua Bíblia, por favor. É muito importante para que você acompanhe os textos, o texto inicial em Lucas 22, 39 a 46 e todos os outros textos que eu lerei aqui com você. Amém? Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Desejar e empenhar-se por fazer a sua própria vontade é natural para cada ser humano, ok? No natural, pensar no próximo e fazer a vontade de Deus são duas tarefas muito difíceis para muitos. A origem disso está lá no Éden. Por quê? Quando o homem ele abre mão de ser conduzido, guiado por Deus, o que ele estava fazendo na essência? Desejando ser como Deus. Antes, a instrução ela vinha de Deus, porque o homem não conhecia do bem e do mal, não sabia o que é o certo e o que é o errado, não sabia o que fazer, mas precisava da orientação de Deus. Mas debaixo daquela tentação, sucumbindo àquela tentação, o homem então desejou, a humanidade desejou ser como Deus, conhecendo do bem e do mal. Não mais sendo direcionado, guiado por Deus, mas sendo guiado por aquilo que queria. Deixou a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Rejeitou a dependência que tinha de Deus, de um filho que é cuidado por seu pai, para ser independente de quem você e eu herdamos essa egoísta natureza caída que quer fazer a nossa vontade. Só que não foi assim com o Filho do Homem, que não herdou essa natureza. E sendo filho unigênito de Deus, preferiu ser obediente ao Pai até ao fim. É isso que esse texto aqui nos mostra. É o que Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 nos mostram também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Naquela época,
era costume das pessoas orarem em pé. Já comentei isso aqui. É igual aquela oração de Paulo, Efésios, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos e tomo o nome de toda a família, né? Porque não era comum, não era, o costume era orar em pé. Mas naquele momento, eu ia falar um parênteses aqui a respeito da oração, mas não cabe aqui, deixar para um outro momento, se assim o Espírito Santo direcionar. Mas, naquele momento, Jesus entendeu que ele precisava se ajoelhar, conforme o versículo 41 aqui, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Lucas diz que Jesus prostrou-se. Mateus, no verso 39 do capítulo 26, diz que ele prostrou-se sobre o seu rosto. Algumas versões dizem que ele caiu com o seu rosto em terra. Apesar de ser algo extremamente raro, a literatura médica diz que é possível, sim, suar sangue. O versículo 44 aqui nos diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Se você pesquisar aí, agora com o advento da internet, você vai ver sites sérios falando a respeito disso, tá? De que a literatura médica diz que sim, é possível suar sangue. Tem até reportagens de pessoas recentemente. O fenômeno chamado hematidrose ocorre quando fatores emocionais, em condição de extremo estresse físico e psicológico, provocam o rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Ali, no Getsemane, que significa a prensa do azeite, o peso daquela angústia, e angústia essa, versículo 44, parte A, e posto em agonia, orava mais intensamente. Esse peso dessa angústia, dessa agonia, estava esmagando a Jesus. A terrível experiência de beber daquele cálice que ele menciona no versículo 42 estava iminente, estava chegando. Jesus levou nossos pecados em seu corpo. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Assim sendo feito pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, tornando-se maldição por nós. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Sendo assim, levando sobre si os nossos pecados naquele madeiro, sendo feito pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus, tornando-se maldição por nós, ali, morrendo naquela cruz e sendo desamparado pelo Pai. Marcos 15, 34. E a hora nona,
Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Era por isso que Jesus estava em profunda agonia, em pavor e angústia, como um dos sinóticos nos mostra, suando gotas de sangue, na iminência de ser desamparado pelo Pai, porque naquela cruz, o justo Jesus, nascido sem pecado, pois foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, humilhando-se em forma humana, nasceu como homem, vivendo sem pecado, em plena obediência ao Pai, morrendo sem pecado, justo por nós injustos, por causa dos nossos pecados, morrendo a morte que era nossa, para que fôssemos feitos justiça de Deus, para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita, o meu e o seu pecado, punidos, não deixados de lado, punidos na pessoa de Jesus, naquela cruz, recebendo sobre ele a ira de Deus, que você e eu merecemos. E por isso, sendo maldito ali naquela cruz, o Pai o precisou deixar para que Jesus estivesse fazendo a expiação pelo meu e pelo seu pecado. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo como nós desobedecemos a Deus, mesmo sabendo as atrocidades que nós fazemos, mesmo sabendo que muitos virariam as costas para Ele, mesmo sabendo que muitos jamais o acolherão na sua vida, sabendo que muitos não crerão nele, Jesus morreu, foi obediente ao Pai, fez a vontade do Pai para nos salvar. Jesus, ele fazia a vontade de Deus, descendo do céu para isso. João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus fazia a vontade de Deus como estava escrito. Salmo 40, versos 7 e 8. Então disse: Eis, aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Gênesis 3,15 é um exemplo disso. Lembra de Adão e Eva, que decidiram não mais fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade deles. E por causa disso herdamos essa natureza egoísta, pecaminosa, essa natureza adâmica. Já lá, desde aquele momento, naquele dia, naquele instante, Deus já prometia que viria ao mundo em Cristo para nos salvar. Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus fazia a vontade de Deus, alegrando-se. Salmo 40, versos 7 e 8. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito:
Deleito-me, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus fazia a vontade de Deus como prioridade sua. João 4, versos 31 a 34. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus fazia a vontade de Deus com empenho. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Empenho e com propósito. Jesus fazia a vontade de Deus entregando-se por nossos pecados. Gálatas 1, 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Jesus fazia a vontade de Deus, tornando-se o autor da nossa salvação. Hebreus capítulo 5, versos 5 a 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versos 42 a 44 aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, que fazem a vontade de Deus. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus veio fazer a vontade de Deus, nos salvando aqueles que fazem a vontade de Deus. O detalhe aqui do texto, quando diz foi ouvido quanto ao que temia, porque versos 42 e 43 dizem o seguinte: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O Pai o ouviu e o atendeu. Não de Jesus deixar de fazer a sua vontade, mas o Pai mostrou: estou te ouvindo, estou atento, eu sei, e vai ser feita a minha vontade. O nosso plano eterno de salvação para a humanidade. E estou enviando aí anjo para te fortalecer, tá, filho? E o anjo veio e fortaleceu o Senhor Jesus. E aí, se Jesus veio fazer a vontade de Deus, salvar aqueles que fazem a vontade de Deus pela fé em Jesus, então vamos entender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus criou e sustenta todas as coisas. Apocalipse 4, verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A vontade de Deus produziu a Escritura Sagrada. Hoje você tem e eu temos isso aqui, ó.
à nossa disposição para nós lermos, meditarmos, nos alimentarmos, sermos corrigidos, instruídos, fortalecidos, repreendidos, porque a vontade de Deus assim quis. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus trouxe-nos a boa nova da salvação. Lucas 2, 8 a 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Você imagina como foi glorioso isso? Tremendo, né? É um dos atos que eu falo na pregação, o maior espetáculo da Terra, do universo, mas falei na perspectiva de quem estava na Terra e pude contemplar atos, né, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Mas voltando aqui, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque o Salvador nasceu, estava sendo anunciada a boa nova ali, porque foi da vontade de Deus. A vontade de Deus regenera por sua palavra. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A vontade de Deus gera filhos pela fé em Jesus. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade de Deus capacita a caminhada. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que nos capacita na caminhada com Ele, na caminhada de fé, nessa trajetória. A vontade de Deus chama para o ministério. Colossenses 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Qual é o problema? Muitos querem ir para o trabalho ministerial, querem se lançar em algo relativo a que deveria ser para quem foi chamado pela vontade de Deus. Não se auto-chama, mas é chamado por Deus para o ministério. A vontade de Deus coordena esse ministério que foi chamado, para o qual somos chamados por essa mesma vontade. Romanos 15, 30 a 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço,
seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. É uma coordenação pela vontade de Deus. Essa mesma vontade de Deus, que chama para o ministério, coordena, dirige o ministério, é que oferece as oportunidades para o exercício desse ministério. Romanos 1, 9 e 10. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. A vontade de Deus, que chama, coordena e dá oportunidades para esse ministério. Ela distribui dons espirituais. Hebreus 2, 2 a 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? E a vontade de Deus exerce juízo. Segundo Crônicas, capítulo 22, versos 7 a 9. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão. Porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filha de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o rei. E aí, por isso, nós devemos, em relação à vontade de Deus, desejá-lo. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos também conhecer a vontade de Deus. Colossenses 4,12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Precisamos também aprender. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. É preciso também discernir. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem que ter discernimento, sabedoria, servo de Deus. A vontade de Deus precisamos experimentá-la. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso praticar a vontade de Deus com base na doutrina de Cristo. João 7, 14 a 17. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido?
Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que envolve essa prática da vontade de Deus? Vida de oração. 1 João 5, 14 e 15. Poderia ter usado lá Mateus 6, mas 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que também envolve gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que envolve também perseverança. Hebreus 10:36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. O que também envolve sinceridade. Efésios 6, 5 a 7. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. O que também envolve uma entrega nossa. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, como eles podiam fazer, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, se entregaram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que também envolve santificação. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 5. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. O que envolve também, servo de Deus, momentos de sofrimento. 1 Pedro 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Fazer a vontade de Deus é o estilo de vida de quem arrepende-se dos seus pecados. Esdras 10, de 10 a 12. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. E apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. É o estilo de vida, fazer a vontade de Deus, daquele que é servo de Deus. Atos 13:36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Davi era servo de Deus,
conforme a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus é o estilo de vida de quem tem comunhão com Cristo. Marcos 3, 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Fazer a vontade de Deus é o estilo de vida de quem é discípulo de Cristo. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento de Cristo, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, Cristo, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o estilo de vida de quem tem consciência da guerra. Os mesmos versículos de 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Estamos em guerra, servo de Deus, que é soldado de Cristo, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus também é o estilo de vida de quem vive como peregrino nessa vida. Os mesmos versos. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós que com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para no tempo que vos resta na carne, vai passar. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Somos peregrinos e forasteiros. A própria carta, Pedro diz isso na carta. Fazer a vontade de Deus é estilo de vida de quem anda em novidade de vida. Continuando aí, 1 Pedro 4, versos 2 a 5. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esse é o estilo de vida também de quem almeja a eternidade. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus também é o estilo de vida daquele que caminha para o céu. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como então fazermos a vontade de Deus? Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Eu vou me fazer uso aqui do texto paralelo, num sinótico de Lucas 14, Marcos no capítulo 13, 14, versos 32 e 33. Em primeiro lugar, sendo humano. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Seja humano. Não queira enganar a si mesmo. Segundo,
não criando máscaras. Marcos 14, 34. E disse-lhes, a minha alma está, disse a Pedro, Tiago e João, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O problema é que às vezes a gente quer criar máscara para os outros. Terceiro, rendendo-se a Deus. Marcos 14, 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Rasga o seu coração diante de Deus. Renda-se a Deus. Quarta atitude, confiando no poder de Deus. Marcos 14, 36a. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Confie no poder de Deus. Quinto, sendo sincero com Deus. Marcos 14, 36b. Afasta de mim este cálice. Deus, eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer é outra coisa, mas o Senhor me ajuda? Sexto lugar, renunciando. Marcos 14, 36c. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Renuncie. Sétimo lugar, perseverando nas disciplinas espirituais. Marcos 14, 37 a 41. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez, e disse-lhes, dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Persevere nas disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação da palavra, congregar. E oitavo e último lugar, dispondo-se. Marcos 14, 41 e 42. E voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Vamos embora, chegou a hora. Então, como fazer a vontade de Deus? Seguindo o exemplo de Jesus, sendo humano, não criando máscaras para os outros, rendendo-se a Deus, confiando no poder de Deus, sendo sincero com Deus, abrindo mão, renunciando, perseverando nas disciplinas espirituais. E em oitavo, dispondo-se. Amém? Jesus fez a vontade de Deus, morrendo naquela cruz, para que fosse autor da nossa salvação, daqueles que fazem a vontade de Deus. E Ele é o melhor exemplo para que você e eu consigamos também assim fazer. Como fazer a vontade de Deus? Sigamos o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.